Olá, boa noite, tudo bem? Hoje trouxemos um tema bastante especial e difícil também de ser explorado. Vamos falar por que o deserto nos visita. Parece um contraditório enorme, não é mesmo? Afinal de contas, vivemos num mundo hedonista, individualista, narcisista, onde vale tudo para adquirir a tão sonhada felicidade. Não devo me poupar de absolutamente nada, porque, segundo as crenças do mundo e da sociedade atual, eu sou a melhor das criaturas e, portanto, o máximo. Devo usufruir de tudo que esse mundo tem da melhor forma possível. Parece um contraditório a palavra deserto aparecer nas nossas vidas e no nosso cotidiano, já que a sociedade nos vende uma imagem de que a vida de todos é maravilha pura. Basta fazer uma visita nas redes sociais, não é mesmo? Encontraremos pouquíssimos momentos difíceis envolvendo pessoas nas ditas redes sociais. A maioria dos flashes são destinados a momentos sublimes, em aventuras encantadoras, em relacionamentos perfeitos, em um mundo que parece estar muito longe da podridão estampada nos noticiários, seja impresso ou de televisão. Lamentavelmente, o ser humano narcisista tem comido na essência o orgulho e a vaidade do seu vil tentador. Aquele que adora flashes, aquele que se encantou tanto com a sua imagem que despencou dos céus e se esborrachou na terra. Parece esse ser o destino fadado de muitos, mas Deus, num ato de misericórdia, cria exatamente o deserto, porque sabe que o deserto é um local muito apropriado para poder colocar as coisas no seu devido lugar. Mas antes de propriamente responder à pergunta por que Deus nos leva ao deserto, vamos tentar entender um pouco a essência de um deserto. Um deserto é um local onde não há conforto, porque há uma instabilidade climática tremenda. De dia é absurdamente quente e à noite é absurdamente frio. De forma que a primeira característica de um deserto é ser um lugar sem conforto, um lugar onde não nos sentimos bem, um lugar onde nos sentimos incomodados. Mas um deserto não tem só essas características. Além disso, o deserto não tem nem água, nem comida. É um lugar sem provisões. Não há provisões no deserto. No deserto não há como estocar comida, no deserto não há como manter comida sem que ela entre em processo de putrificação, dado o calor existente ali. Além disso, é um local onde não temos montanhas, encostas e muito menos árvores. De forma que um deserto é um lugar sem abrigo. O que eu estou tentando demonstrar é que um deserto não reúne em si as características mínimas para uma vida razoável. Não estou dizendo nem uma vida boa, uma vida razoável. Nos falta o básico, o primordial no deserto. Uma das maiores mentiras da humanidade e daquele que é o nosso eterno inimigo é de que Deus leva os homens ao deserto para o castigo. Muitas religiões têm comprado essa ideia de que o deserto é um local onde Deus castiga o ser humano, que onde existe um cidadão no deserto é porque existe pecado vinculado àquela situação. Isso não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia. E vamos começar a estudar um pouco na perspectiva de aprofundarmos nessa resposta, mostrando alguns eventos que envolvem o deserto na passagem daqueles homens que se relacionaram com Deus. Mas antes de tudo, eu quero te dizer que o deserto não é um acidente na sua vida e nunca será. O deserto é uma agenda de Deus para transformar você
e eu muito melhores do que nós somos. Se você está num deserto, seja bem-vindo. Está matriculado na escola de Deus e não em nenhum local onde deve sofrer um pecador injuriado. Não. E a Bíblia nos dá muitos exemplos disso. Todos os grandes momentos bíblicos envolvendo grandes personagens da história bíblica foram precedidos de grandes travessias no deserto. Por exemplo, lá em Gênesis 12, temos a figura de Abraão, que recebe o primeiro chamado de Deus para fazer uma longa travessia até a terra prometida. Abraão morava numa cidade denominada Ur da Caldeia. Hoje, essa cidade estaria geograficamente localizada no Kuwait. Do Kuwait até Canaã, hoje Israel, terra prometida, temos mais de 3.600 milhas de deserto. Essa foi a travessia que Deus entregou a Abraão antes que lhe desse definitivamente a terra prometida e a sua descendência. Com Moisés não foi diferente, aliás, foi muito pior. Moisés viveu 80 anos no deserto. Pasmem, 80 anos. Moisés viveu 40 anos no deserto de Midian, tangendo ovelhas sob orientação de seu sogro Jetro, na perspectiva de se preparar para viver mais 40 anos no deserto do Sinai, atravessando o povo de Israel e fundando aquela nação naquela ambiência do deserto. 80 anos. E digo mais, Moisés não teve terra prometida, afinal, morreu antes de entrar na terra prometida. O deserto também foi extremamente relevante na vida do próprio Cristo, afinal, Deus, através de Jesus, inaugura o seu ministério no deserto, como está disposto no Novo Testamento, quando, logo após o seu batismo, Jesus segue ao deserto a fim de ser tentado pelo anjo da morte. E ali permaneceu durante longos 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber absolutamente nada. O grande apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, também teve a sua vida marcada pelo deserto. Logo após o encontro majestoso com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, ele vai para o deserto da Arábia se reciclar, se reorientar na sua teologia fracassada farisaica, na perspectiva de se enquadrar na teologia maravilhosa do Evangelho do Deus Altíssimo. Além de todos esses que acabei de citar, a Bíblia nos tem inúmeros outros casos, como o caso de Elias e muitos outros profetas que peregrinaram de forma intrépida pelos desertos oferecidos de Deus. O deserto jamais será um castigo. O deserto é uma escola maravilhosa, difícil, sim, onde não podemos contar com as provisões e temos que contar apenas com o dono das provisões, o que não é pouco, concordemos. O deserto é um lugar onde o aprendizado é profundo e marca as nossas vidas eternamente. Na Bíblia, o deserto é representado por aquele ambiente árido de escassez de alimento, de água e de muitas dificuldades. Nos dias de hoje, os desertos são representados por problemas que nos visitam, pela falta de um emprego, por uma doença grave na família, por uma crise conjugal e pelos mais diversos problemas que nos visitam ao longo da nossa existência. Para atravessarmos bem um deserto, é preciso entendermos sempre que somos peregrinos, atravessando esse planeta. Não somos daqui, somos destinados a uma nação perfeita, uma nação a qual o Senhor Jesus prometeu que estaria preparando para nós no momento que sobe aos céus. Eis que irei preparar o lugar. Imagine que lugar maravilhoso é esse. É preciso que cada um de nós tenha se instrumentalizado
para viver nesse novo lugar. E o deserto nos concede essa habilidade, porque ele maltrata o nosso orgulho, ele maltrata o nosso egoísmo e ele maltrata todas as características que são latentes de um ser caído, de um ser depravado pela queda, o que somos nós. Aproveite o deserto que Deus lhe oferece. Aproveite cada dia nesse lugar de luta e de dificuldade. Ele tem muito a te ensinar. Não desespere. O Senhor Deus do universo sempre está e sempre estará no controle do universo e da sua vida. Você passará e vencerá. Basta colocar-se nas mãos dele, como esses homens que eu citei e muitos outros que a Bíblia cita se colocaram. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente e lhe conceda a força, a resignação e a destreza para passar pelo deserto. Mas não passe impunemente. Aprenda com o que ele tem a lhe oferecer. Que Jesus possa lhe abençoar nesta noite e lhe propiciar uma excelente semana. Esses são os meus votos.